E quando a alma está cansada, você não está com vontade de estar no meio das pessoas, você está assim querendo se isolar, está frustrado. Você já ouviu falar sobre síndrome de burnout? Então é quando a pessoa ela teve uma longa jornada de trabalho, a qual ela se estressou, cansou e ficou muito tempo sem descansar e deu um acúmulo de estresse. Ela ficou assim, como se estivesse esgotada, sem energia, e aí mesmo que dormiu bem, ela continua se sentindo cansada. Então hoje nós vamos ajudar as pessoas a superar. Se você conhece alguém que tem síndrome de burnout, se você conhece alguém que já passou por isso, que parece que as pessoas falam que ela está com preguiça, as pessoas falam que ela é acomodada, as pessoas falam que ela é escorada, e aí você hoje vai ajudar essa pessoa, ou se de repente é você, hoje você vai superar. Vou falar alguns tópicos e uma palavra de Deus nessa área, porque a palavra de Deus, ela é o antídoto contra o veneno da serpente. E aí Deus vai movendo um sobrenatural através da palavra. Quando você é ministrado pela palavra em uma certa área, então nós vivemos numa época que existe uma geração de uma produtividade intensa e as pessoas conseguem as coisas muito instantâneo. E você olha, às vezes, a pessoa fazendo uma foto com status, com mostrando. Tem gente que aluga carro caro para fingir que é rica para vender curso. Então, e ela fala que ela conseguiu rápido aquilo, e aí as pessoas ficam querendo fazer as coisas, elas ficam trabalhando intensamente e vê que não alcança, gera uma frustração. Então, o burnout ele é uma mistura de cansaço extremo, com frustração, com estresse, com ansiedade, enfim, é uma síndrome que ela afeta não só a alma, mas também o espírito. É um sinal que ela está carregando um fardo muito pesado. E Deus diz uma palavra sobre quem está carregando um fardo pesado e está vivendo uma, uma época que está todo sobrecarregado. Essa é uma palavra para essa pessoa. Nós vamos, além de uma palavra poderosa, nós vamos orar e se você acha que é importante esse tema aí, diga, eu acho que é importante, eu conheço alguém com síndrome de burnout, eu conheço alguém que é chamado de preguiçoso, porque às vezes ele trabalhou bastante, mas depois ele não quer saber de nada. É um minuto que a pessoa ela precisa refrigerar a alma, porque muitas vezes a pessoa ela descansou o físico e a pessoa ela precisa entender que ela tem uma composição triúnica. É a composição dela é primeira coisa, olha, três coisas importantíssimas que eu não sei se você sabe da formação, que a pessoa tem três coisas importantíssimas na vida dela. A primeira dela é o físico, que é o corpo, é a matéria, é aquilo que você vê. Então aquilo precisa de um descanso, aquilo precisa de uma alimentação. A mente também faz parte do físico, porque a pessoa ela ali ela trabalhou com a mente, ela pensou, planejou muito, a mente dela também precisa descansar. Então, se ela chega na casa dela e fica lá no celular, na televisão, ou escutando outra pessoa falar, ou falando, ela pode até estar deitada, mas ela não descansou a sua mente. Então faz parte do físico, é a primeira parte. Existem outras duas partes importantíssimas que ela também precisa descansar, que é a alma. O que, que significa a alma? A alma é a sede das emoções, é onde fica lá a tristeza, a alegria, a angústia, o ódio, o medo, a irritação, tudo que a, a psique dela recebeu de estresse, de receber não, de dar errado um serviço, tudo aquilo que tem dentro do raciocínio dela, ele incorpora na alma. Reflete no corpo também? Sim, porque tem até pessoas que elas têm doenças chamadas de doenças psicossomáticas. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Você que
entende sobre esse tema, coloca aí o que é doenças psicossomáticas, faça o seu comentário lá, contribua com esse canal, enriquecendo com a sua opinião ali, o que é doenças psicossomáticas. Eu não vou falar, mas você podia colocar no comentário, depois eu vou ver, vou comentar no seu comentário. Mas, então a primeira parte que a pessoa precisa entender para ela ser completamente restaurada da síndrome de burnout é cuidar do físico, então ela englobando ali a saúde do seu corpo, um descanso para a mente também, que faz parte do físico, e o psique não é a, o psique é as emoções que ela sente dentro, através da sua mente, através da sua forma de leitura. Então você percebe a diferença da mente como física, por exemplo, vou explicar aqui de uma maneira bem fácil de você compreender. O psicólogo, ele cuida da alma, que é o psique. Ele cuida das emoções, dos sentimentos. E o psiquiatra, ele cuida do problema que a pessoa faz o exame ali, está faltando tal vitamina, então é físico, a pessoa tem que tomar um remédio ali porque ela está com uma pressão arterial cerebral grande, ela precisa reduzir. Então, o psicólogo, ele cuida da alma, das emoções, e o psiquiatra cuida do físico, da mente. Você conseguiu entender? Então, falamos de corpo, alma, agora a terceira, mais importante. A terceira é o que faz toda a diferença na vida de alguém. Então, você entendeu aqui desses dois tópicos: corpo, alma, descansando o corpo, descansando a alma. E a terceira, qual que é? A terceira é o espiritual, que também reflete na alma e reflete no corpo. O que é o espiritual? Você já entrou num lugar e sentiu um peso no lugar, uma opressão, e aquilo lá te deu uma angústia que você não sabe por quê, ou pessoas ali que elas, parece que o semblante delas estão transtornados assim. Então, ali há um ambiente espiritual ali, que às vezes aquilo lá você não sabe por quê, mas parece que te dá um desânimo, te dá uma opressão. Por quê? Porque é o espiritual. Então, Jesus, ele vai deixar um versículo aqui para gente, não só um, mas eu vou falar 3 versículos aqui, porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ainda vai dar descanso para a vossa alma. Então, por isso que Deus, ele colocou nos mandamentos. Ah, mas Deus, ele queria que ele fosse adorado um dia na semana? Não, não foi por isso que ele colocou nos 10 mandamentos. Ele colocou nos 10 mandamentos separar um dia para consagrar para Deus, para ter o teu dia sabático, seu dia de descanso, o seu dia de você tratar do seu espiritual. Então não é o dia, fala assim, domingo é o dia do Senhor, é o dia do Senhor, todo dia é do Senhor. Mas é um dia que é o mínimo aceitável para que você tenha uma saúde espiritual, física e emocional plena. Então é um dia que você precisa parar, respirar, refletir, adorar, se encher de Deus para poder receber uma plenitude. Seria ali, ó, corpo, alma e espírito restaurado. Você cura qualquer síndrome de burnout, você cura qualquer síndrome do pânico, você cura tudo que você possa pensar aí de estresse, de ansiedade. Olha, você passa uma superação tremenda. Eu vou te explicar o porquê que você consegue vencer e superar. Vou fazer uma comparação com um carro. Um carro, ele precisa de 3 coisas líquidas. Então, seria como se uma alma, uma vida, precisasse de 3 coisas. Vou fazer uma comparação. O carro precisa do fluido de óleo, o carro precisa do fluido de água, ele precisa ali do óleo no motor, precisa ter água e precisa ter refrigeração.
e precisa ter lubrificação, porque senão as engrenagens dele vai começando a ranger, vai começando a quebrar, vai começando a ressecar. Então o carro ele precisa ter uma fluidez. E o espírito, ele faz com que a alma e o corpo tenham uma fluidez. Então quando você entende que você está bem espiritualmente, a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Isso que quer dizer? Se você está espiritualmente bem, o Espírito te leva a descansar, o Espírito te leva a perdoar, o Espírito te leva a ter uma alma saudável. E automaticamente, quando você está conectado com o Espírito Santo, você entende que o seu corpo é o templo do Espírito. Então, o Espírito te leva a você ter uma alma curada e ter um corpo bem preparado como templo do Espírito Santo. Você tem um domínio próprio, você se controla. Você sabe que aquilo lá vai te dar doer seu estômago, você não vai comer igual um doido para até sua barriga doer, porque você tem algo que o Espírito Santo dá, aquele que tem fruto do Espírito. Então, o autocontrole faz parte de quem tem o Espírito Santo. Então, hoje, essa palavra vai fazer diferença para alguém. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Conheço. Se você vai compartilhar para alguém, comenta, eu conheço. E aí você compartilha para essa pessoa, porque essa pessoa ela vai entrar debaixo de uma oração que nós vamos fazer agora, e essa oração pode mudar a vida dela, porque ela vai sentir o seu espiritual renovado, a sua alma fortalecida, isso vai refletir no corpo físico dela. Então nós vamos orar. Se você gostou desse conteúdo aí, clica lá no like, falar eu gostei, e a gente vai agora entrar no momento de oração, amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Pai, nesse momento onde pessoas passam por essa dificuldade, essa síndrome de burnout, passam por momentos de estresse tão pesado, Deus, assim como Jesus teve o seu momento de estresse, a qual ele chegou a transpirar sangue, chegou a suar gotas de sangue. Nós sabemos que foi um nível de estresse muito elevado, porém ele se derramou aos seus pés, curvou-se diante de ti e adorou o Senhor, e assim ele conseguiu superar e enfrentar o chamado dele, que era a cruz. Pai, nós queremos aprender a nos curvar diante de ti, e enfrentar o nosso chamado e carregar nossa cruz a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o teu Espírito Santo venha se manifestar, que a tua presença venha se manifestar em nome do Senhor Jesus, através da unção, através do seu poder, ó Pai. Traz cura, traz renovação, traz refrigério na alma, refrigera a alma dessa pessoa, que ela vai declarar em nome de Jesus. Declare com força: eu descanso em Deus. Se você puder comentar: eu descanso em Deus, eu descanso em Deus. Declare ali: eu descanso em Deus. Você falando, porque aquilo que você fala, você traz para a realidade. Então, não fique só em assistir, falar eu descanso em Deus. Isso vai gerando uma força dentro de você, que você vai criando uma autoridade e vai criando realmente uma sinergia. Eu descanso em Deus. Você vai ver depois você fala como que você se sentiu depois de declarar que você descansa em Deus. Deus vai te abençoar, te iluminar no corpo, na alma e no espírito, que o Senhor te cubra com o sangue precioso do Cordeiro. Seja abençoado na unção e no poder do Espírito Santo. Tenha um dia maravilhoso, graça e paz.